todos bem-vindos mais uma vez aqui na Química Universo. Para hoje temos mais um exercício para poder descomplicar toda a dúvida que temos sobre química. Hoje escolhemos volume molar de um gás. O que é o volume molar de um gás? Já sabes? Sabes como calcular o volume molar de um gás? Então vem comigo e aprende como calcular o volume molar de um gás a partir deste exercício. Aqui nós temos, foram encontrados 14 gramas de gás nitrogênio. O gás nitrogênio tem a fórmula molecular aqui, N2, em um reservatório a temperatura de 27 graus Celsius a uma pressão de 1 atm. Calcula o volume deste gás nas condições referidas. Quais são as condições referidas? Temos aqui 27 graus Celsius e temos a temperatura de 1 atm. Mas afinal de contas, como é que eu devo calcular o volume molar de um gás? Para calcular o volume molar de um gás, começamos primeiro com o quê? Representando os dados. Muito bem, eu sei que lá em casa falou sobre dados. Então temos aqui nossos dados, ok? O que eu devo colher para os nossos dados? Para os nossos dados, nós podemos começar primeiramente, temos aqui temperatura de 27 graus Celsius. Muito bom, 27 graus Celsius. Então eu tenho que ter aqui a temperatura. E depois tenho aqui a pressão, ok? Pressão geralmente é representada pela letra P. Muito bem, letra P. Tenho aqui letra P. Depois disso, estamos a falar sobre volume. Então eu apresento aqui volume. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito rápido. Existem três variáveis para representar o comportamento de um gás. E as três variáveis que eu utilizado para representar o comportamento de um gás são, aqui temos temperatura, pressão e o volume, ok? Então aqui eu tenho. E depois aqui terei o nosso N. Mas afinal de contas, o que significa N? N significa constante de mol, ou constante de mol, ok? Pronto, constante de mol geralmente é representado em gramas, ok? Em gramas. E também teremos no nosso dado R. O que é o R? O R é o nosso constante universal, ok? É a constante universal. Pronto, então eu tenho aqui temperatura. Qual é o valor da temperatura? É 27 graus Celsius. Muito bem. E tenho aqui a uma pressão de 1 atm. O que significa atm em casa? Atm significa atmosfera, ok? Atmosfera. Não é aí, não precisa não buscar lá dinheiro. Em química utilizamos atm como sendo atmosfera. Muito bem. Então temos aqui um atm, certo? E depois temos aqui o N. O N geralmente é a nossa constante em mol. Vamos deixar, por exemplo, o volume, ok? Para mais organização, também nós podemos representar da seguinte maneira, ok? Podemos representar aqui o R vai ser igual a N, volume, metemos aqui, ok? Então, R é igual, será sempre igual no volume molar de 0,082, ok? E o nosso N é o nosso 14 gramas, porque N é mol. Para representar a constante de mol, então será sempre em gramas, que é 14 gramas. E o exercício me diz, calcula o volume deste gás. Então nós queremos saber o volume, certo? O volume está aqui, o que vamos fazer com o volume? Vamos então jogar. Muito bem, ok. Depois do primeiro passo, que é colher os dados, vamos então para o segundo passo. Segundo passo, o que é? Fórmula, muito bem, é a nossa fórmula, Pronto, então qual é a fórmula para calcular o volume molar de um gás? A fórmula para calcular o volume molar de um gás, nós temos as duas fórmulas, ok? Primeiramente nós temos PV vai ser igual a N vezes R vezes temperatura, ok? A partir desta fórmula, que é a fórmula inicial, vamos isolar quem? O volume, porque nós não temos a fórmula para calcular o volume. Então aqui será volume vai ser igual a N vezes R, que é a nossa constante, vezes
T. O P está aqui neste lado a multiplicar. Então, passa para um outro lado a fazer o quê? Dividir. Muito bem. Então, nós temos aqui P passa a dividir. Então, nós temos aqui a fórmula para calcular o volume molar de um gás. Depois disso, nós teremos o quê? A nossa resolução, certo? Muito bem. Temos aqui resolução. A nossa resolução. Na nossa resolução, é praticamente tirar os valores dos dados e meter na resolução. Ok? Vamos apresentar na fórmula e depois a resolução. Então, eu tenho aqui volume vai ser igual. Qual é o valor do N? É 14. Ok? Vezes. Qual é o valor do R? 0, não é? 0,82. E atenção, quando o volume, quando a temperatura passa o termo, quando a temperatura está em graus Celsius, ele deve ser convertido em Kelvin, ok? Então o número de conversão é 297, ok? 297. Então nós pegamos aqui 297 mais 27. Quanto é que vai dar 7 mais 7? 14. Muito bem, vai 4, fica 1. 9 mais 2, quanto é que vai dar? Vai dar quanto? Vai dar 11 com 1, 2, ok? Com 1, 2 e 2 com esse 1 que restou fica 324. Então eu terei praticamente o valor da temperatura que é vezes 324, não é assim? 324. Tudo isto sobe 1, que é o valor da atmosfera ou pressão. Aqui o que é que nos resta? Nos resta multiplicar e dividir por 1. Se a gente multiplicar todas essas expressões, ok? Todas as expressões, e dividir por 1, nós teremos um valor aproximadamente de 371, ok? 371,1 gramas por mol, ok? Então, em casa vocês podem aí confirmar o resultado. O resultado teremos aproximadamente 371 gramas por mol, ok? Então, é praticamente desta forma que a gente vai calcular o volume molar de um gás. Se tu gostou, entendeu do nosso conteúdo, então curta o vídeo, subscreva-se e compartilha com teus colegas, ok? Obrigado e tamo junto.